Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula com a professora Clarice Souza, tá? E aí, essa aula nós vamos falar sobre a independência da América Espanhola, tá? Muito bacana, a gente vai aprender muita coisa nessa aula, tá? Vem comigo, vem junto comigo, vamos rumo ao conhecimento nós dois? Vamos lá. Independência da América Espanhola. Esse cara aqui, gente, ele é o maior representante dos líderes desta independência da América Espanhola, tá? Nós temos aqui quatro grandes e importantes líderes, tá? Simão Bolívar, tá? Que é esse da imagem, tá? Ele era republicano, ele era militar, ele fazia parte da elite crioula. Quem são os crioulos na América Espanhola? São a elite, as pessoas importantes, mas que nasceram aqui na América, tá? São os descendentes dos chapetones, que faziam parte da elite, mas nascida na Espanha, tá? Então, sempre quando eu me referi, gente, ao país europeu em questão, nós estamos falando da Espanha, independência da América Espanhola, ok? Nós temos várias independências na América. Independência da América Espanhola, independência dos Estados Unidos, independência do Brasil, certo? No caso, a gente vai estar estudando independência da América Espanhola. Simão Bolívar, grande líder da independência. Antônio Sucre, que trabalhava junto com ele. San Martín, tá? E nosso Dom Pedro I. Sim, Dom Pedro também é considerado como líder de uma independência na América, certo? Então, quando você vai assistir a um jogo de futebol, aquele campeonato Libertadores da América, né? Que quando o time ganha, dá aquela volta no campo com o troféu na mão. Pois é, esse campeonato, ele é em homenagem a essas pessoas que eu falei aqui para vocês. Olha que bacana, que às vezes você tá lá assistindo o jogo, não tá sabendo disso. Então, ó, cultura aqui, gente. Como o presente está sempre ligado ao passado. Presta atenção. E como o passado está ligado ao presente, tá? Então, vamos lá, aprender mais coisa. Independência das nações latino-americanas. Vamos acompanhando aqui comigo, gente. Olha o mouse. Processo de libertação das colônias espanholas. Em que período aconteceu? Nesse período que vai de 1810 a 1830. Fatores externos. A crise geral do antigo regime, monarquias absolutistas, né, que estavam acabando, o poder do rei absoluto estava acabando, enfraquecimento das potências, das metrópoles, né, que dominavam as colônias, que eram, tá, as terras aqui da América que estavam sob o domínio dos países europeus. Iluminismo, né, base ideológica francesa, né? O iluminismo defende o quê? Liberdade, igualdade, fraternidade. E aí esses ideais também vieram para cá e influenciaram no processo da independência, tá? A independência dos Estados Unidos também foi um exemplo a ser seguido. As guerras napoleônicas, quando Napoleão Bonaparte quando ele invade a Espanha, e aí o que ele faz? Napoleão invade a Espanha porque Napoleão estava indo rumo a Portugal. Para passar em Portugal, ele tinha que passar, para chegar em Portugal, ele tinha que passar pela Espanha. Então ele derruba o rei Fernando VII, que era o rei da Espanha, e coloca no seu lugar o irmão José Bonaparte, tá? E quando ele chega em Portugal, quem fugiu? Dom João, que a gente sabe que a família real portuguesa veio para o Brasil fugida de Napoleão, né? Napoleão aprontou, né, gente? Revolução Industrial, pressão inglesa de abertura dos mercados. Para a Inglaterra é interessante que essa região
que eram colônias espanholas e que agora queriam a sua independência, ficassem livres, porque poderiam comprar, comercializar com elas. E aí ela ia ter novos mercados consumidor para os seus produtos, matéria-prima, mão de obra mais barata, vários fatores que ajudam muito, tá? A Inglaterra a se tornar ainda mais rica que ela já era, né? E é, a doutrina Monroe. O que era a doutrina Monroe? A América para os americanos. Mas essa doutrina aqui, gente, não era assim para os americanos, todos os americanos, só para os americanos norte-americanos, né? E aí, não dava, né, gente? A gente sair do domínio da Espanha, né? As colônias se tornarem independentes da Espanha e ficarem sob o domínio dos Estados Unidos, aí também não dá. Sair da frigideira e cair no fogo não é muito bacana, não é inteligente, né? E fatores internos, pacto colonial, retardando o desenvolvimento das colônias e as desigualdades sociais. Todos esses fatores propiciaram para que os países da América Espanhola quisessem se tornar independentes e tivessem, tá, o apoio tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos. E aí, gente, vem o Haiti. O Haiti, é importante a gente saber dessa revolução, porque essa palavra Haiti é uma palavra indígena, significa terras altas ou montanhosas, tá? Antes, quando a região do Haiti era colônia da França, se chamava São Domingos, tá? E aí depois da independência que começou a se chamar Haiti. E essa revolução haitiana foi a primeira a ocorrer aqui perto na nossa região, tá? Tirando os Estados Unidos, lógico, tá? Os Estados Unidos foi o primeiro país a se tornar independente na América, né? Aí logo depois vem o quê? A Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, é um caso excepcional, só existiu ela como é uma exceção, vamos dizer assim, como exemplo. Por quê? Porque quem fez presta atenção, todas as outras independências do Brasil, do Peru, da Venezuela, da Argentina, da Bolívia, do México, qualquer outras independências foram feitas pela elite governante, pessoas ricas, poderosas que moravam no lugar. A Revolução Haitiana foi exceção, porque quem tomou o poder lá foi a população, 450 mil escravos de origem africana tomaram o poder dentro do Haiti. Então, é uma exceção entre as independências, tá bom? E aí, o bacana a gente falar o seguinte: depois que o Haiti foi tomado pela população, as outras regiões que também eram colônias ficaram com medo das suas populações também seguirem o exemplo do Haiti e fazer uma revolução, tomar o poder, matar a população branca, rica, tá? E tomar o poder. E aí o que acontece? Esse medo da população pobre, maioria da população, né? Que em todo país a população pobre é a maioria da população. Esse medo de que essa população tomasse o poder nas regiões também da América Espanhola e também aqui do Brasil, da América Portuguesa, fez com que a elite tomasse a decisão de tomar o poder antes da população, tá? E se declararem independentes, fazer a independência dos seus países antes que a população o faça, certo? E aí aqui, gente, nós temos um exemplo que foi a Batalha de São Domingo, né? Que é hoje, né, o Haiti. Então aqui um exemplo da batalha, como foi, um quadro, uma pintura, certo? 1804, consolidação da independência, né, do Haiti, primeira república governada por ex-escravos, governo popular, olha aí a população tomando poder. Os Estados Unidos, a princípio, não reconheciam a independência, tá? E proíbe todo o comércio que alguém possa fazer com Haiti, fica proibido de comercializar com Haiti e qualquer outro país.
Em 1838, o Haiti é forçado a pagar à França como indenização, tá? 60 milhões de francos suíços, que era a moeda da época, tá? O que levou à falência do Haiti. Quando o Brasil também se declarou independente, Dom Pedro I também teve que pagar uma alta quantia a Portugal para que Portugal reconhecesse a independência a título de indenização, mas isso é assunto para uma outra aula que a gente tiver, tá bom? A sociedade colonial espanhola. Aproximadamente 20 milhões de pessoas, tá? Aí que nós temos os chapetones e o clero, que são espanhóis, faz parte da elite e ocupa os cargos mais privilegiados. Nós temos os crioulos, que também faz parte da elite, mas são descendentes dos chapetones, não são espanhóis, são nascidos aqui na América, tá? E eles assim, na América, faz parte da elite colonial, grandes proprietários e comerciantes, tá? E integrantes dos cabildos, que eram as câmaras municipais, tá? Os chapetones, eles são necessariamente nascidos na Espanha, tá? E vêm para cá e faz parte da elite espanhola aqui dentro. Os crioulos, apesar de ser descendentes desses espanhóis, eles se identificam mais com a América do que com a Europa, né? Se identificam mais com a região que eles nasceram do que com a metrópole, beleza? E os mestiços são os capatazes e artesãos que serviam aos crioulos. Nós temos os indígenas e negros explorados como escravos ou semi-escravos, né? E desenvolviam um trabalho forçado nos latifúndios, né, que pertenciam à elite. Então, gente, a gente sabe que a população mais pobre é formada mesmo por índios e negros, né? Foi formada no Brasil e foi formada também nos países que faziam parte da América Espanhola. Então, isso aqui é meio que uma regra, tá, de todas as colônias, né? Então, aqui na América, na sociedade da colonial espanhola, a gente tem essa pirâmide social. Chapetones, altos cargos, faz parte da elite, nasceu na Espanha e veio para cá. Crioulos, descendentes dos chapetones, mas já nascidos na América. Os mestiços, os escravos indígenas e os escravos africanos. Então, essa é a formação da pirâmide social colonial da América Espanhola. Antes da independência em si, né, nós tivemos alguns movimentos que pediram a independência, que lutaram contra a independência, mas foram derrotados e massacrados, tá? Tupac Amaru, lá no Peru, em 1780, fez uma rebelião indígena, e aí a gente sabe, que eu já comentei aqui, que a elite não queria independência, tá, por meio da força do povo, mas sim por ela própria, né? Então, assim, não rolava o povo tirar o poder da mão da elite dos poderosos, tá, gente? E aí o Tupac Amaru e o Francisco Miranda e o Morelos também participaram aqui desse movimento na Venezuela em 1811, tá? Eles foram derrotados, beleza? Aqui uma foto do Tupac Amaru para vocês conhecerem. Eu gosto sempre de estar botando uma foto, de estar botando uma imagem, porque além da gente estar aprendendo, ouvindo os novos conhecimentos e lendo e acompanhando, a imagem também é bacana porque a gente grava mais na memória quando a gente vê uma imagem. Então, a gente fala de mídia imagética. A mídia imagética facilita no ensino de qualquer conteúdo e de história, eu acho bem bacana, principalmente na nossa disciplina, né? Então, a gente ter mapa, imagens, é muito bacana para a nossa aprendizagem, para a nossa assimilação do conteúdo. Vamos lá. Em 1810, 1814, os crioulos tomam o poder na América.
amparando-se nos cabildos, né, que eu já falei para vocês, poder municipal que administrava e legislava nas cidades, formando juntas governativas com o apoio da população, derrotados após a restauração da monarquia na Espanha. Né? Lembra da história que eu falei que quando Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha, colocou o irmão José Bonaparte no poder? Quando ele, o rei, retorna ao poder, né, ele começa a lutar para que não aconteça novas independências, porque alguns países já tinham se declarado independentes. Foi aí que acontece um movimento reverso, né? Porque ele fala, não vai haver mais independência, aí que dá mais vontade de se tornar independentes. Mais ou menos iguais os adolescentes, né, gente? A gente fala, não faz isso, aí dá aquela vontadezinha de fazer só para contrariar. Eles não eram diferentes não, viu? Olha aí. Em 1817 a 1825, nós temos a Revolução Gloriosa, que tem como característica a união da elite crioula, fortalecimento militar, controle sobre os movimentos populares, revoltas liberais na Espanha, envio de tropas coloniais para a Espanha. A Inglaterra, ela rompe com a Espanha e dá apoio aos crioulos. Por quê? Porque a Inglaterra tinha, interesse nas nossas regiões para vender as mercadorias que que a Inglaterra produzia lá. Beleza? Então eles rompem com a Espanha, não quero mais saber de você. Agora eu vou dar apoio aos crioulos porque eles vão me ajudar a enriquecer mais rapidamente, né? Então, eles eram espertos, sabidinhos. Então, aqui, ó, principais líderes da independência da América Espanhola. Simão Bolívar, que eu comentei com vocês, né? Lá no início do slide. E San Martín, também comentei com vocês. O Simão Bolívar é republicano, por isso que muitas regiões após a independência se tornaram repúblicas, né? E o San Martín é monarquista. Nós temos só uma exceção, que é o México, que após a independência teve um período de monarquia de 2 anos, mas também depois, mais tarde, se tornou república, tá bom? Só para vocês anotarem aí que de repente, se cai no Enem, se cai numa prova, vocês estão ligadinhos pertinho aí. Apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, que ambos interessados em novos mercados, a gente já comentou, né? Simão Bolívar, libertação da Venezuela em direção ao Peru. Eu fiz uma colinha aqui, vou ler para vocês. Ok, Simão Bolívar ajudou na independência da Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia e Peru, tá? O San Martín, ele também ajudou na independência do Peru junto com Simão Bolívar, tá bom? E do Chile e da Argentina, né? Fiz uma colinha para ajudar aqui. O que o Simão Bolívar queria fazer? Chamado bolivarismo. Ele queria uma unidade territorial do continente, né? Mas as elites rurais locais, a Inglaterra, Estados Unidos, não queria, né, gente? Porque um país forte, unificado, ele tem mais facilidade de ir contra outro do que um país fragmentado e fraco. Vocês concordam? Pois é, foi isso que aconteceu aqui. Então, nós tivemos o fracasso do Congresso do Panamá, tá bom? E aqui nós temos um mapa, tá? Acompanha aqui um mouse, né? Engraçado como a história anda de mão dada ali, ou unida juntinho com geografia, porque a história, ela é formada pelo tempo e pelo espaço, né? Então, tudo que acontece, todos os acontecimentos, tem que acontecer em algum lugar e em alguma data. E aí, vem a geografia aqui nos ajudar com os mapas, né? E aí, olha aqui, ó. Nós temos o México, América Independente.
O México, as datas de suas independências, tá? 1821, a República Centro-Americana na mesma data, Equador, Peru, Bolívia, Chile, e aí a localização desses países no mapa onde cada um fica localizado. Isso aqui é bacana, tá, gente? A gente ter esse conhecimento aqui. Então, vocês tiverem oportunidade de ver com mais detalhes, tá? Olha o Haiti, que eu falei com vocês, olha onde ele fica. Ele é uma ilha, tá? O Haiti é uma ilha que fica bem próxima ao quê? Ao continente americano. Onde eu estou passando o mapa é continente americano. A América do Sul, a América Central, a América do Norte, né? Estados Unidos fica aqui em cima, beleza? Então, é ligadinho, é legal a gente estar sabendo dessa localização geográfica dos países, tá, gente? Então, se a gente tem um pouco de dificuldade com isso, é bacana pegar um mapa e estar olhando onde se localizam os países, para a gente poder não se enganar e não cometer algum erro, beleza? E aí aqui, ó, Bolívia, ele queria o pan-americanismo, pan, união, unificação, mas a gente viu que ele não consegue, né? E ele tinha o objetivo de fortalecer a América para impedir o domínio das potências como a Inglaterra e os Estados Unidos, mas ele não consegue, a gente já viu isso, né? Triste ele não conseguir, porque ia ser bacana pra gente, mas enfim. A Inglaterra financia o nacionalismo dos líderes crioulos como forma de manter a fragmentação e a fragilização da região, porque uma pessoa fraca, fragmentada, é mais fácil de ser dominada, lembra disso, tá? E aí, Simão Bolívar derrotado, ele abandona a luta pelo pan-americanismo, tá? Ele morre pobre, ele morre, tá? Não com muito glamour, beleza? Consequências da independência. Nós tivemos consequências políticas, econômicas, administrativas, e a gente vai ver aqui, tá bom? Consequências da independência. O que aconteceu após a independência? Como ficou? Então, politicamente, como que ficou? Caudilismo, poder político nas mãos da elite crioula, né? Caudilismo aqui, gente, para a América Espanhola está para os coronéis, o coronelismo que aconteceu aqui no Brasil. São os chefes locais, né, tomando o poder em suas mãos. Né? Fragmentação política, nacionalismo, vários pequenos países se formaram em vez de um único só, né? Como aconteceu com o Brasil. O Brasil ele só conseguiu se manter dessa forma, gente, porque o rei morava aqui no Brasil, tá? E o que não acontecia nos outros países, nas outras regiões onde se libertaram, o rei não estava. Então, por isso essa fragmentação também. E aqui no Brasil, o rei, mão forte, tá? Esmagou todas as rebeliões que queriam a separação. Então, ele manteve o Brasil unido. Republicanismo, os países se tornaram republicanos, com exceção do México, né? Que teve 2 anos de monarquia, clientelismo, paternalismo. O povo sem representatividade, tá, gente? Isso é comum, isso é normal. Como eu falei, o Haiti foi uma exceção. Geralmente, a população pobre, a maioria do povo, não participa desses processos revolucionários de tomada de poder, tá? É muito difícil isso acontecer, o que não foi diferente aqui, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola. O povo sempre esteve à margem do processo político-administrativo do poder, tá? De tomada do poder. E aí o povo só observa e, né, se submete ao poder que foi estabelecido. Na economia, o modelo agroexportador, produção agrícola para exportação, tá, gente? Indústria, desenvolvimento atrasado, porque quando
os países eram colônias, não podiam ter indústria, tinha que comprar tudo da colônia que era a metrópole. Então, assim, um exemplo, o Brasil comprava tudo de Portugal e Portugal comprava da Inglaterra, né? E as colônias espanholas compravam tudo da Espanha, não podiam ter sua própria indústria. Dependência externa, tá? E estrutura latifundiária, grandes propriedades rurais. E na sociedade nós tivemos baixo desenvolvimento educacional, quer dizer, escola só para elite, poucas, tá? Então, assim, a população majoritariamente analfabeta, muitos escravos, existia a escravidão, continuou existindo, a escravidão não foi abolida, tá, gente? Eles só queriam independência e liberdade do país europeu que estava submetendo o país americano ao seu controle, mas nenhuma liberdade não, a liberdade parou aí, tá? Porque a escravidão continuou, tanto no Brasil quanto na América Espanhola, nos seus países, tá? Que se formaram. Atraso do desenvolvimento da cidadania, atraso do desenvolvimento urbano e estrutura oligárquica. O que significa a estrutura oligárquica? Oligarquia significa governo de poucos, tá? Então, poucos já governavam, porém, eram os chapetones na América Espanhola. E agora poucos governam, são os crioulos, que são os descendentes dos chapetones, parte da elite nascida na América. Beleza? Os chapetones, eles têm que ser nascidos na Espanha e vir para cá. E os crioulos são nascidos aqui. Beleza? Então, mas também faz parte da elite, a gente não pode esquecer isso não. Palavras um pouco difíceis que a gente não está mais muito acostumado a ouvir, mas que é interessante a gente saber, porque quando a gente for fazer uma prova, a gente precisar desse conhecimento, a gente tem. Tá bom? E aí, gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho, obrigada por assistir esse vídeo até o final, tá, gente? E aí eu falo para vocês, por hoje é só, pessoal. Obrigada pela atenção. Espero ter ajudado nessa aula com essas informações, né? Abraços virtuais a todos. Um grande beijo, a gente se vê em breve. Tenham fé em Deus, se cuidem, fiquem em saúde, fiquem em casa, tá bom? Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Tá? Tchau.